Maravilha, então, pessoal. Maravilha. Bora começar agora. Vamos conversar sobre até onde a gente veio, né? A gente tem alguns problemas conjecturais de montagem de sistemas e são alguns padrões de projetos que podem resolver algumas técnicas e que a gente vai fazendo que desenvolve. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma das técnicas que eu acho muito legal, muito bacana, que é o polimorfismo. O polimorfismo é uma técnica muito interessante que faz umas maluquices. É difícil de você acreditar que aquilo funciona, entendeu? Mas funciona e dá muito certo. Tem alguns exemplos que eu acho que são legais. O primeiro exemplo que eu gostaria de passar para vocês é isso daqui, ó. Isso daqui é um exemplo de um diagrama de classes, de um exercício da lista. Isso aqui é um exercício da lista. Na verdade, o exercício é um pouquinho maior, ele tem mais coisas, né? Então, aqui é um exercício da lista. E aí a gente tem aqui uma classe chamada pessoa, que a gente já desenvolveu essa classe pessoa, incluindo aquela uma que faz aniversário, você pode até aproveitar, porque tem nome, tem idade, já está tudo no esquema. E essa classe pessoa, a gente tem uma classe que herda dela, olha lá o símbolozinho da herança, esse triângulozinho. Então, você tem que imaginar que dessa daqui sai para várias. Então, é essa a ideia do triângulo, né? Então, saiu e aqui tem a especialização. Então, aqui é o mais específico, aqui é o mais primitivo e aqui é o mais específico, né? Então, aqui é a superclasse e desse lado do triângulo está a subclasse ou a especialização, né? Então, quando eu comecei aqui, eu comecei com nome e idade, mas o aluno, além do nome e da idade, que eu quero essa informação, eu quero o curso que ele está fazendo e qual que é o valor da mensalidade que ele está pagando. Já em contrapartida, do lado do professor, que também é uma pessoa, vocês podem não acreditar, mas o professor também é uma pessoa, ele tem nome, tem idade, e aí tem as disciplinas que ele ministra, e tem qual que é o salário que ele ganha. Olha só que legal. São coisas diferentes. Então, aqui são características diferentes de funcionamento, né? Então, é bem interessante que você vai trabalhar para cadastrar aluno e professor, né? Só que eu posso ter numa sala aluno, posso ter professor. Algumas disciplinas, às vezes, tem dois professores, né? Aí você pode ter dois professores para tomar conta da turma. Fica aí a gosto da gente montar. Mas essa é a ideia da gente fazer o polimorfismo. Se você perceber, quando eu estou falando que eu posso ter qualquer uma dessas coisas, é isso daqui. Quando eu vou montar uma sala, eu vou colocar pessoas dentro da sala. Não importa, é pessoa, ser humano. Então, eu estou colocando uma pessoa. Ah, então eu registrei uma pessoa que é aluno. Beleza, é uma pessoa. Vou registrar uma pessoa que é professor. Beleza, é uma pessoa, não importa. Ah, eu tenho 3 professores nessa turma daqui para tomar conta dela, porque, sei lá, é aquelas turmas com professores para atendimento de necessidades especiais. Aí você tem o professor da disciplina, e tem o professor tradutor de Libras, e tem um outro professor que é, sei lá, um assistente para ajudar a pessoa a realizar, copiar, escrever, fazer alguma coisa. Imaginando um tipo disso. Você tem 3 professores em uma única sala. Você pode, então, colocar 3 professores. Você pode colocar lá os seus 30 alunos, 40 alunos dentro dessa sala daqui. E não importa se é professor ou se é aluno, você pode colocar. Por quê? Porque é uma sala e essa sala, ela tem pessoas. É isso que ela tem, pessoas. Só isso. Ela tem pessoas. E aí, o que é legal? Pessoas. Não importa que tipo de pessoa, ela tem pessoa. E aí responde um problema que a gente tem, né? Deixa eu abrir a nossa apostila aqui. A gente tem um problema bem bacana. Cadê? Não olhem para não ficarem zonzos. Só um segundo. Aí.
Acabou ele. Começa aqui. Quando eu comecei a falar de herança, a gente estudou herança através de um exercício prático, né? Que era a locação de veículos. E lembra que a gente tinha que fazer um conjunto de dados para armazenar, ou um array, melhor dizendo, para armazenar veículos de carga, e um array para armazenar veículos de passeio, porque eu podia ter até 15 veículos de passeio e até 5 veículos de carga. Legal. Mas eu armazeno coisas distintas. Pô, mas você concorda que veículo, não importa se ele é de passeio, de carga, né? Ele é veículo. Você não precisaria armazená-los separados, né? Você poderia armazená-los em um único local. E é essa a ideia que a gente está querendo criar e resolver. Eu não precisar criar estruturas diferentes para armazenar coisas que têm a mesma raiz, que vêm da mesma origem, que se originam da mesma forma. Eu quero criar uma única estrutura e que essa estrutura se alterne, modifique a sua forma para qualquer coisa que eu quiser. Então, que ela tenha uma forma adaptativa, que ela tenha múltiplas formas, que ela seja polimórfica. Oh, descobriu que é polimorfismo, é isso, você ter várias formas para a mesma coisa. Quando a gente fala lá do método toString, né? O método toString, ele é polimórfico, por quê? Porque ele é escrito de uma forma e a gente faz um override dele no na nossa classe e modifica o comportamento. Então, o mesmo nome funciona diferente para cada classe que eu implemento. Eu posso criar uma coisa diferente em cada classe. E isso daí é o mesmo funcionamento, só que ele responde de uma forma diferente. Por que que eu estou falando isso? Lembra da característica do toString? Qual que é a característica do toString? O toString é a conversão automática, entre aspas, automática do objeto para string. Eu quero converter um tipo referência para uma string. Ele converte isso aí automaticamente? Sim, mas ele converte de que forma? Através da chamada do método toString. Só que eu quero que ele seja escrito de uma forma diferente do que é o original. Eu posso? Claro que eu posso. Por isso que eu tenho o polimorfismo. Então, a chamada do método toString, ela pode ser feita da mesma forma. Então, eu pego e mando imprimir o objeto, ele chama implicitamente o toString. Ou eu posso colocar ponto toString, também vai funcionar numa boa. Só que a implementação do toString, ela é individualizada, é para cada um. Então, ele tem várias formas e o mesmo comportamento de transformar em string um objeto. E se eu pegar e criar lá o meu método para string, converter para string, por exemplo? Ele vai converter, aí a chamada tem que ser explícita, eu tenho que escrever, ele não é automático. E aí eu perco essa funcionalidade. Então, quando eu estou falando de polimorfismo, é porque eu quero aproveitar alguma característica em comum ou alguma habilidade que já existia para facilitar a minha vida. E é isso daí. E isso acontece tanto quando você faz polimorfismo de método, que aí você faz uma sobrecarga modificando, né? Você faz uma sobreescrita modificando o funcionamento interno, ou quando você cria classes que são, né, estão numa estrutura de herança, onde você tem uma classe pai e ela vai derivando. E aí tem um tipo aqui, o outro tipo aqui, que pode variar mais ou pode ter mais filhos, né? Que tem uma estrutura hierárquica muito parecido com o que a gente está falando aqui, né? Aqui no desenho, olha lá, uma estrutura que nem essa. Eu tenho uma classe que ela é super e eu tenho as subs, uma super classe com suas subclasses, uma classe pai com suas classes filhas. A mesma coisa, se a gente continuar no nosso exemplo, aconteceu aqui. Você vê que existe uma parte em comum que a gente extraiu, criou a nossa superclasse, e depois, com essa superclasse, nós criamos as subclasses. É o mesmo esquema. Não mudou nada. Para fazer esse exemplo, eu vou conversar e eu vou explicar para vocês algo que aconteceu na minha vida, né? É um caos. Vou contar um caos. Quando eu tinha terminado o colégio técnico,
tinha entrado na FATEC, estava no primeiro semestre, surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego para trabalhar na empresa, que eu cheguei a ser gerente de TI. Comecei como estagiário, né? Então, fui fazer a entrevista, um dos donos, né? Cheguei lá, a empresa era numa casa, eu olhei assim, eita, pô, onde que eu tô me metendo, né? Uma casa, num bairro nobre de Guará, um casarão lindão. Aí eu entrei, tinha um Maverick estacionado, Maverick V8 estacionado na garagem. E aí eu entrei, piso de madeira laminado, né, todo bonitão, uma mesa toda de madeira gigante. Aí eu fui recepcionado, o cara pediu para eu sentar na mesa, eu sentei na mesa, a gente conversou, e aí foi batendo papo, perguntando quem eu era, o que eu fazia, e eu não sabia, mas ele tinha ido aonde eu tinha feito estágio, eu fiz estágio lá na FEG, ele tinha ido lá na FEG questionar quem que eu era, e, né, o que eu fazia, se eu era bom, se eu não era, e aí deram, graças a Deus, boas referências lá, e aí ele pegou e depois falou, né? Não, fui lá, sim, já tô sabendo, sabia disso. Falaram para mim que você fez isso mesmo. Eu falei, eita, entregaram tudo. Sorte que eu não fiz coisa errada. E eu falei, pô, ponto positivo, né? E aí ele falou, mas eu gostaria de fazer uma prova porque você trabalhou com desenvolvimento, mas você trabalhou muito com manutenção. Eu quero ver se você sabe mesmo programar. Porque daqui a pouco você sabe programar, mas está muito, né, superficial sobre o que você sabe. Então, vamos lá. Topa fazer uma prova? Aí eu falei, claro. Aí eu pensei, o cara vai me levar para um lugar onde tem um computador, vou sentar e vou desenvolver, né? Aí ele foi lá só um minutinho, aí levantou, e eu lá, sentado na mesona, numa mesa de jantar de madeira linda, maravilhosa, lá eu sentado. Aí chega ele com papel de formulário contínuo, um bloco de formulário contínuo, uma caneta. Aí ele pegou, deixa eu ver o que eu vou passar para você. Aí nada, nada. Anota aí. Aí empurrou o papel para mim, empurrou a caneta e fez umas perguntas. Eu anotei as perguntas. Agora eu quero passar um desafio para você. E ele ficou olhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. No centro da mesa tinha uma cesta de frutas. Mardita cesta de frutas. De cera. Frutas de cera. Aí ele pegou, olhou assim para a cesta de frutas. Anota aí. Aí ele pegava uma fruta, olhava. Que porra é essa? Que fruta que é essa aqui? Aí eu falei, essa daí é uma pera. Então anota aí. Eu quero que você crie uma cesta de frutas que possa ter pera. Aí pegou outra lá, sei lá, uva, um cachorro, uva. Aí olhou assim, aqui maçã. Tá bom, três, tá bom. Pode ter 3 tipos de fruta, beleza? Aí eu, beleza. Mas o que você quer? Não, eu quero que você implemente uma cesta de frutas. Tá, mas o que você quer? Uma cesta de frutas. Tá, mas o que você quer de uma cesta de frutas? Eu quero que você consiga montar uma cesta de frutas. Aí eu falei, caraca, como que eu vou montar uma cesta de frutas, né? Eu falei, não, beleza. Ó, eu vou lá dentro, fica à vontade aí para responder, tendo qualquer dúvida você chama. Eu falei, tá bom. E eu fiquei com aquele negócio para desenvolver a mardita da cesta de frutas. E aí, na época, eu programava bem com Delphi. Eu programava muito bem com Delphi já estava bom pra caramba em Delphi. E eu falei para ele que eu manjava de orientação a objetos, e na verdade eu manjava de orientação a eventos, né? E não vinha como fazer. Eu criei uma solução baseada em arrays. Então eu criei um array que tinha um array que eu chamei de pera, o outro que eu chamei de uva e o outro que eu chamei de maçã. E aí foi um array booleano que tinha quantidade de frutas lá. Cada posição seria uma fruta. E eu criei uma matriz booleana e cada dimensão da matriz era uma fruta e você podia colocar, ia juntando lá, colocando true, e aí quando você colocava true, você tirava o true do outro colocando falso, né? E aí você ia, tipo, se aqui tá true, eu peguei o true e movi para cá, logo ficou o falso lá no lugar. Foi essa a ideia. Montei, fiz todo o funcionamento perfeito. E aí você hoje, com a orientação objeto, e foi o que eu falei no início dessa disciplina,
você já está falando assim, nossa, o Cristóvão está viajando lá na resposta que ele deu, do jeito que ele pensou, que coisa insana, foi insano mesmo, porque eu realmente não conhecia orientação objeto. Se eu conhecesse orientação objeto, o que eu teria feito? Eu teria criado uma estrutura que tivesse fruta, e as frutas eu teria especializado, e aí a especialização da fruta, eu poderia criar um array de frutas e colocar qualquer uma, né? É essa a ideia. E aí eu utilizaria o polimorfismo, que é o que a gente vai falar. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Como que eu deveria ter solucionado o problema. Eu lembro que eu escrevi, eu acho que umas, sei lá, umas 8 páginas de código. Eu escrevi código pra caramba. Cara, eu saí com a mão doendo, porque eu escrevi muito rápido. Porque assim, eu sabia o que tinha que fazer e eu tinha que montar a estrutura, né? E aí escrevendo. Depois, quando ele olhou, ele pegou assim, ele falou: Caraca, você escreveu tudo isso? Aí eu falei: Eu escrevi, eu tentei resumir para não ficar tão grande, né? Aí ele falou: Caraca, ficou muito grande. Eu falei assim: E funciona, porque eu fiz o teste mesa. Eu testei o meu código na mão ainda para ver se funcionava. E estava funcionando. A ideia implementada, expliquei a lógica, mostrei o teste de mesa para ele, com o que eu conhecia, né? E ele gostou, tanto é que eu comecei a trabalhar lá. Depois, obviamente, minha cabeça expandiu, aprendi coisas novas. Vamos implementar, então, o que eu deveria ter feito, né? A primeira coisa que eu deveria ter feito, se eu estou trabalhando com uma cesta de frutas e eu tenho as especializações, cada fruta tem uma característica, eu poderia ter me aproveitado dessas características e feito uma, uma classe que uniria as características em comuns e depois criado as outras classes só para especialização. Então a gente vai começar a desenvolver a solução da cesta de frutas que eu deveria ter feito no meu exame para entrar como estagiário de desenvolvimento na empresa que eu cheguei a gerente de TI. Que eu lembro e eu contava a história e os caras riam comigo até hoje, porque ele falava, pelo amor de Deus, que código difícil que você criou, era uma solução, mas era muito difícil, caraca, né? Vamos fazer uma coisa mais fácil. Vamos imaginar aqui que a gente vai colocar uma classe fruta, a gente vai fazer herança primeiro, porque para o polimorfismo de classes funcionar, há a necessidade de uma herança, então vamos fazer essa necessidade ser satisfeita. Vou criar uma classe que vai representar uma fruta qualquer. Então, por exemplo, toda fruta tem uma cor. String cor. Maravilha. Vou fazer já private para que a gente encapsule, para a gente fazer bonitinho. E aí a gente vai fazer lá, né? Public void set cor, string cor. E a gente vai brincar ó, direto aqui. Eu vou pular todos os testes para que fique rápido e fácil da gente resolver. Somente por uma questão de que o objetivo não é a implementação mais do encapsulamento, que a gente já sabe, então não vou criar regra de negócio. Não é também, o objetivo nosso não é herança, então eu vou tocar um pouquinho mais rápido. O objetivo nosso é passar até herança, montar isso em forma de herança para a gente poder aplicar a técnica do polimorfismo. Por conta disso, eu vou dar uma acelerada na nossa brincadeira daqui. Então, isso daqui vai ser, por enquanto, assim. Acho que para facilitar a vida, vamos fazer algo do tipo, né? Então, tá aí já para dar uma acelerada. Nossa classe, a gente já fez um set, vou fazer um get para ele. Public string get por return cor. Beleza, montamos. Não vou montar nenhum toString aqui, porque não tem necessidade. Se eu compilar essa classe aqui, ela já está tudo ok, funcionando. Como eu disse, eu tinha... no meu desafio, tinha 3 tipos de frutas. Então, eu vou criar uma classe para cada uma dessas frutas. A primeira, uva.
Vamos fazer uma classe para a fruta uva. Então, a gente tem aqui uva. Uva, uva, beleza. Então, vamos fazer uma coisa importante. Primeiro passo que a gente tem que lembrar, e aí é uma revisão rápida do que é o tal do polimorfismo, né? Do polimorfismo, perdão, já estou adiantando. É uma revisão básica do que é herança. Para que eu possa montar uma herança, tem algumas coisas que eu preciso implementar. E o que eu preciso implementar para a herança? Primeira coisa, eu criei uma classe e eu quero dizer que ela é filha de outra. Então, eu preciso obrigatoriamente dizer que ela é filha de alguma forma. Então, eu vou usar isso daí para indicar que ela é filha. O que eu preciso? Falar que ela é uma extensão, que ela herda as características extended. De quem? De fruta. Pô, vai herdar as características de fruta. E o que mais? Na chamada do meu construtor, eu preciso chamar o construtor da superclasse. Então, super. Estou chamando o construtor da superclasse. Beleza. Agora, vamos colocar aqui quantidade de uvas, né? Então, private int quantidade. E aí, legal, aqui a gente vai chamar um, depois aqui eu vou chamar this.quantidade, recebe, sei lá, um cacho vem quantas uvas? Vou colocar aqui 15 uvas, sei lá. Aqui eu lembro que eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito. Exatamente isso. Não deveria ter feito isso. Cor verde. Deveria ter feito isso. Só um ajustezinho ali da cor, né? Quantidade, vou fazer o método set para esse cara. Public void set quantidade. E aí eu vou passar um int quantidade. Novamente, nem vou testar, eu vou confiar que meu usuário, como sou eu, não vai digitar uma quantidade negativa. Então, this.quantidade recebe quantidade. Tá tudo certo aqui, tá funcionando. Se lembra que eu tinha feito aqui um fruta e depois com um construtor padrão e outro passando uma string? Eu posso me aproveitar disso, né? Posso pegar e chamar esse cara aí também, né? Então, fazer uma segunda carga de uva, passando uma string que vai ser a cor, e um inteiro dizendo qual que é a quantidade. Então, posso passar isso daqui. Quando eu fizer essa chamada, esse super, ele é o construtor padrão. Eu tenho que passar agora para ele uma string para chamar o segundo construtor. Por quê? Porque eu estou recebendo a cor, logo eu vou precisar usar esse construtor aqui também. E agora a mesma coisa, eu vou mudar esse cara aqui para ser set quantidade, abre parênteses, quantidade, e aí, beleza, estou chamando aqui um método que vai inserir a quantidade. Está valendo, está tudo bonitinho, funcionando. Isso daqui é legal que já dá para mostrar para vocês por que sempre que a gente usava isso e agora não usa mais. Porque eu tenho uma sobrecarga do construtor. Então, o construtor da minha superclasse ele pode ser sem nenhum parâmetro ou com um parâmetro string. Então, quando eu chamo super, abre e fecha parênteses, é porque o meu construtor da superclasse é um nome da classe, abre e fecha parênteses. Mas se eu tiver um parâmetro string, eu tenho que passar um parâmetro int, 2 parâmetros, não importa. Ele é literalmente a substituição do nome do construtor da superclasse, só para facilitar, a gente chama de super. E aí, aqui eu passei, a cor vai funcionar bonitinho. Fazer um get da cor também, um get da cor, um get da quantidade, né? Então, public, a quantidade é int, get quantidade, a gente vai retornar a quantidade. Beleza?
Esse cara merece um toString, porque é a minha classe final, é a classe que vai converter o meu objeto em texto. Então, eu vou fazer agora aqui um @override, e aí eu vou começar lá como public, esse cara retorna uma string, o nome dele é toString, return, e aí a gente pode montar, né, a forma de exibição da string que eu quero, sei lá, exibir aqui cor, e aí eu vou colocar aqui a cor. Por exemplo, como que eu vou pegar a cor? Aí fica a gosto. Se lembra que a gente pode ir lá na classe superior e mudar de private para protegido. É uma possibilidade. Então, de privado para protegido, eu tenho acesso direto ao atributo. Se não, eu tenho que utilizar, por exemplo, o método público que pega a cor, getCor. E é um método, abre e fecha parênteses. E agora, quantidade. E aqui, como estou dentro da própria classe, eu posso acessar direto. Então, ele vai mostrar aqui, essa fruta, ele vai mostrar a cor e a quantidade. Só que eu gostaria que falasse que isso aqui é uma uva. Então, eu vou colocar aqui, ó, uva, e aí vai mostrar a cor da uva e a quantidade de uvinhas que vem no cacho. Então, primeira classe bonitinha, compilou. Beleza, essa aqui está joinha. Vamos fazer a outra, por exemplo, a da maçã. Fazer uma classe que representa agora uma maçã. Show de bola. O que a gente precisa para fazer essa maçã ser uma fruta? Estender de fruta. A partir desse momento, ela se tornou uma fruta. O que eu preciso fazer aqui no construtor? Chamar o construtor da superclasse. Chamei o construtor da superclasse. Maravilha. Que característica que a gente pode ter na maçã? Sei lá, eu vou colocar o tipo dela. String tipo. Marca ou espécie tipo, né? Tá aí. Esse cara, privado. E aí, se é privado, a gente vai fazer a chamada aqui, this ponto. Caramba, ô dificuldade. Ainda consegui desligar o meu caps lock. Eu vou falar, possibilidade quase infinita de não acontecer. Eu consegui. Parabéns, parabéns. Eu sou muito bom para lidar com o meu próprio teclado, dá para perceber, né? Sei lá, vou Fuji. Por que eu escolhi Fuji? Podia ser Gala também, porque são dois nomes pequenos para escrever, por causa disso. Eu vou fazer o construtor sobrecarregado, né? Então, maçã passando string por e string tipo. Agora a gente pode chamar lá super e passar a cor. E a gente pode chamar depois um set tipo. Eu ia colocar marca, ó, set tipo. E aí a gente vai fazer o nosso método set. Void set tipo. String tipo. E ó só que legal, esse cara vai pegar um this.tipo, recebe o tipo. E aí depois a gente vê se a gente implementa aí alguma regra sobre isso. Public devolve uma string, get tipo. Return. Agora a gente vai retornar o tipo. E eu vou fazer o meu toString sobrecarregado. Over
override. Public string to string return. E aí aqui vai ser uma maçã. Maçã. Vai ter uma cor. Get cor. Vírgula tipo. O tipo. Beleza, a gente já fez duas. Com duas a gente já pode começar a brincar. E aí eu queria brincar um pouquinho com vocês para a gente entender um pouquinho do polimorfismo e para a gente começar o entendimento, né? Então eu já tenho uma classe fruta, ela tem uma filha que é uva, a classe fruta também tem uma outra classe filha que é a maçã. Beleza. Normalmente a gente faz usa e a gente vai fazer usa fruta, usa maçã, usa uva, né? Eu vou chamar de cesta de frutas, que é a nossa atividade desafio, né? Que foi o meu calcanhar de Aquiles, que eu fiquei morrendo de medo de não ter passado, né? Cesta de frutas. Então, uma classe que representa uma cesta de frutas. Essa classe que representa uma cesta de frutas, ela precisa de uma cesta e vai guardar essas frutas. Agora, qual que é a estrutura que nós temos que é capaz de armazenar várias versões, né, de um mesmo tipo de dado? É a estrutura de array. É isso mesmo, é o array. Pô, beleza, então, primeiro passo seria assim, eu quero gravar, né, eu quero guardar maçãs. Então, você faria aqui maçã, colocar aqui maçãs, formato de array, igual a um novo maçãs, né? E eu digo aqui qual que é a quantidade. Por exemplo, posso guardar até 100 maçãs aqui dentro. Então, aqui eu estou criando um array. Se você achou estranho, você está achando que isso aqui pode estar parecendo um parâmetro inteiro, e isso aqui é o construtor, calma, não é. Isso aqui é o construtor de um array. Isso daqui seria a mesma coisa a gente falar assim, ó, int números igual a um novo int de 100 elementos. Olha lá, belezinha. Aqui a gente tem os números que vão, né, de 0 até 99. Então, no índice 0 de números, eu posso guardar um número qualquer ali dentro. Qualquer número inteiro. Por quê? Qualquer número inteiro cabe dentro. Então, você não necessariamente vai estar guardando dado dentro desse array, você só vai estar usando ele para contar ali tipos de maçã, mas dependente ainda eu não vou usar ele. Eu vou falar o que eu vou guardar, mas vão ficar posições vazias sim. A gente vai criar, por exemplo, se eu posso ter até 100 maçãs armazenadas, eu crio um array de 100, mas pode ser que eu tenha uma maçã somente. E eu ocupo a primeira posição livre e eu guardo uma maçã lá dentro. E acabou. É essa a ideia. Só que olha só o problema, Gabriel. E se agora eu quiser guardar uva, né? Uvas igual a um novo uva. E aí eu posso guardar 100 cachos de uva. Cara, é muito difícil, porque eu vou ter que, né, eu vou ter que trabalhar ou armazenando aqui, cada tipo específico. O ideal seria se eu pudesse guardar frutas. Não importa, se eu tivesse um novo tipo de fruta, eu desse para guardar. Então eu poderia criar aqui um fruta, minha cesta, no formato de array,
igual ao novo. Faz sentido, isso faz sentido. Começa a fazer Daí sentido, né? o senhor cria um array só. Daí você Por coloca exemplo, vou deixar só de 100 por enquanto. Crio um só. Só que olha só, esse cara daqui, ele é do tipo fruta. E, teoricamente, ele só pode guardar fruta. Aí você fala para mim, mas uva não é uma fruta. Aí eu falo para você, quem disse que não? Uva é uma fruta. Aí você fala, como assim? É. Uva é uma fruta. Pior de tudo que é uma fruta, sim. E aí, para ter certeza que uva é uma fruta, eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar esses arrays quietos aqui por enquanto. A gente vai mudar, mexer isso aqui. E eu vou mostrar. Então, vou jogar isso aqui lá para baixo e vou escrever aqui. Por exemplo, eu vou criar uma uva. Uva, minha uva, igual um novo uva. E aí eu posso criar assim. Se eu criar desse jeito, eu compilar isso daqui, ele funciona. Se eu mandar imprimir, então fazer um system, ponto, out, ponto, print, ln, e mandar imprimir essa minha uva, o que que acontece? Compilou, rodou, ele vai mostrar, só ampliando, uva, cor verde, quantidade 15. Pô, peguei um cacho de uva com 15 uvinhas ali. Perfeito. Agora eu vou colocar aqui outra uva. Uva. Essa foi a minha, agora é a sua uva. A sua uva é igual a uma nova uva. A gente vai imprimir. E agora eu quero falar, a sua, ela é vermelha. E o seu cacho, ele é gigantão. Ele tem 27 uvas nele. E se a gente rodar isso daqui, a gente vai ver que funcionou. E ele já atribuiu e já mudou lá a quantidade 27, a cor vermelha. Então, funcionou. Até aí, beleza, a gente está lidando com herança dentro da orientação objeto, a gente já tinha visto. Chamada de construtores diferentes, maravilha. Mas eu posso falar um negócio para você. E se eu quisesse criar uma fruta, minha fruta, e eu falar para você que essa minha fruta é igual a uma nova fruta. E eu mandar imprimir aqui a minha fruta. Aí você fala assim, Professor, peraí, é beleza. que eu parei de entender por que está escrito sua uva ali, minha É, uva. Por que é então, minha e sua? porque essa aqui é minha e essa aqui é sua. Mas tinha que fazer isso no exercício que a gente estava fazendo lá? Ainda não. Eu vou chegar lá. Olha só. Espera a próxima criação de objeto que você vai ver. Eu posso fazer isso aqui. Eu estou criando uma fruta agora genérica. Fruta genérica. Compilou. Ele tem que mostrar a cor e a gente colocou verde. Olha lá. Espera aí, mas ele não mostrou a cor, né? Era para ele mostrar a cor verde? Não, não era, porque a gente não implementou o método toString fruto. Então, quando a gente não implementa, ele chama o método toString da superclasse object, e aí na classe object é o nome da classe, arroba, o hashcode em formato hexadecimal. É esse daí, é o formato do toString padrão. Então, beleza, ele está mostrando certo. Mas e se? E agora é um e se muito grande, ó. Eu faço fruta, e agora eu estou falando da sua fruta, não mais da minha fruta. É só para ter frutas diferentes. Agora é um novo, só que você gosta de uva, né? Uva. Só que você gosta da uva, ela é roxa a cor e ela é um cacho com, sei lá, 23 unidades. E aí eu vou imprimir agora a sua fruta. Não mais a minha, agora é a sua.
E aí, se você olhar, eu comecei com fruta. Eu criei um objeto, aqui eu estou criando um objeto do tipo fruta. Só que a instância, a chamada do construtor, eu atribuí da minha classe filha, de uva. Se eu compilar, vai dar erro? Aí é uma pergunta legal, né? Vai dar erro? Vou compilar. Compilei. Compilado com sucesso, não dá erro. Não deu erro, não deu erro, não deu erro, não deu erro, não deu erro. Olha só, vou executar. E aí, na hora que eu executo, saca só essa loucura. Eu tinha criado aqui uma fruta, e essa fruta, opa, só mais um pouquinho. Essa fruta que é minha, quando eu mando, ele nem imprime, porque ele não tem na classe fruta um toString para deixar mais amigável a impressão. Ele não consegue, ele transforma isso aqui numa string, mas no formato padrão de um objeto lá da classe Object. Só que quando eu criei a sua fruta eu não instanciei uma fruta, eu instanciei uma uva, porque você disse que a fruta que você gosta é uma uva. Então, quando eu fiz isso daí, olha só, eu disse que a uva que você gosta, ela é roxa e que tem 23 unidades nesse cacho que você está me mostrando. Então, a sua uva tem cor roxa e 23 unidades. E, incrivelmente, eu mandei imprimir uma fruta. Quando eu mandei imprimir uma fruta, por que ele chamou o toString que pertence à classe filha e não à classe pai? Sendo que a classe que eu declarei é a classe pai. E na classe pai não tem toString. Boas perguntas. Vamos fazer alguns testes. E agora, Gabriel, viu aonde eu queria chegar? Compliquei, né? Deixei malucão o bagulho. Onde que eu quero chegar? Eu não entendi direito, não. Aí que eu sabia. Por isso que é tão legal esse bagulho. Não é tão simples, mas é legal. Eu quero saber qual que é o tipo desses objetos. Eu tenho um comando que a gente já viu há um tempão atrás, a gente nunca usou ele, e ele escreve de uma forma esquisita, e ele é um comando, ele é um operador, né? Ele é um instance of. Então, vou fazer um teste aqui, ó. If. Eu vou testar agora, né? Vou começar aqui com a minha fruta, porque ela é uma fruta. Eu vou testar a minha fruta. Minha fruta. Eu quero ver se é um instance of. E é o instance of, ele é tudo junto e o O não é maiúsculo, por incrível que pareça, né? Porque normalmente você pensaria em fazer um negócio desse, dá errado, é tudo minúsculo mesmo. Eu quero verificar se esse cara, se a minha fruta, ela é uma instância de fruta. Eu quero verificar se a minha fruta é uma instância de fruta. Se for, eu só vou imprimir aqui system.out.print. Poderia colocar entre chaves, só para economizar a linha, para ficar menorzinho, né? Um ln, eu vou imprimir aqui fruta. Só para dizer que é da classe fruta. Só por conta disso. E aí, só para Eu ia tentar organizar... fazer isso aí com... Professor, eu ia tentar fazer isso aí com alguma parada tipo super, tá ligado? Eu ia escrever super em algum lugar aí. Eu imaginei, eu sabia que ia tentar fazer com alguma coisa chamando a superclasse de alguma forma para você verificar, né? Mas eu estou verificando se a minha fruta é uma instância de fruta mesmo. Se for, ele vai imprimir fruta. E aí eu compilo, e aí eu rodo, e aí você vai ver aqui que, sim, a gente já sabia que fruta era uma fruta. Aí você fala, ah, beleza, isso daí estava óbvio. Eu falo, estava óbvio. Mas o que não está óbvio para a gente é isso aqui, que eu posso testar, por exemplo, se é uma instância de object. E lembra que é object? Object é a classe primeira, é a nossa super classe, é a classe Adão, a primeira classe que existe. Ela é a primeira de todas, a mais primitiva de todas, e todas herdam a partir dela. Então, object, só para a gente verificar se é object. E aí, por incrível que pareça, você fala assim,
Em nenhum momento eu escrevi nada de object. Compilei, rodei, e aí ele imprime e vai falar que fruta é fruta e fruta é object. E aí você vai assim, como? Fruta é fruta, estava certo. E fruta também é um objeto, tá certo. Mas será que fruta é uva? Será que eu posso testar aqui se fruta é uva? E aí eu vou compilar, ele deixa, eu vou rodar, e ele não imprimiu uva. Então, a fruta não é uma uva. A fruta não é uma uva. Eu só vou colocar em Professor, mas não ordem. entendi por que a gente precisa ficar conferindo se é. Por quê? Por quê? O que o senhor Você quer não saber? precisa conferir, eu só estou provando. Por enquanto é uma prova dos 9. Estou te mostrando o que é e o que não é. É só isso daí mesmo que eu estou fazendo. Eu quero te mostrar se é ou se não é isso daqui. Então, literalmente, por enquanto, é uma prova dos 9. Eu quero ver se a uva que eu criei aqui em cima, se ela é um objeto, se ela é uma fruta e se ela é uma uva. Eu tenho certeza que ela é uma uva. Por quê? Porque a gente falou que uva, minha uva igual a uva. Então ela é uma uva. Mas eu não tenho certeza se ela é fruta e se ela é objeto também. Se eu compilar isso daqui, e aí ele vai falar para você, tem que mudar aqui, minha uva, desculpa. Pronto. Eu tenho que compilar aqui e executar, e a gente vai ver agora, olha lá a nossa saída. A minha uva, ela é um objeto, ela é uma fruta e ela é uma uva. Ela, então, pertence às 3 classes? Pertence. Por quê? Porque é o esquema de composição que a, a herança acaba construindo. Quando eu criei a classe fruta, eu falei que quando eu criei a classe uva, eu disse que ela era uma extensão de fruta. Então, ela herda todas as características de fruta. Para ela herdar, ela tem que ser uma fruta também. Só que eu não sei se vocês lembram quando eu comecei a falar de herança, mas quando eu crio uma classe, não está escrito Extended Object, mas é uma Extended Object. Ou seja, toda classe que a gente cria, ela é filha de objeto. Logo, toda a fruta também é um object. Logo, o objeto que eu criei aqui, ele pertence à classe uva, pertence à classe fruta e pertence à classe object. Pertence às 3 classes. Já esse outro objeto que eu criei aqui, a fruta, somente fruta, ele não é uma uva. Ele só é fruta e object. Por quê? Porque tem uma característica que eu contei para vocês, que a herança é muito ingrata. O pai não conhece os filhos. Somente os filhos conhecem o pai. Então você pode imaginar algo santo assim: o filho olhando para cima, ó pai. E aí ele vê o pai, entendeu? Mas o pai está lá em cima e o pai não enxerga os filhos aqui embaixo. Quem está abaixo da classe não é enxergado por ela. Então a classe fruta tem abaixo dela uva e tem abaixo dela maçã. Tem as duas. A fruta não consegue enxergar essas duas. Não enxerga, não vê. Não tem como enxergar. Ela só consegue ir para cima. Então, acima dela só tem object. Então, a classe fruta consegue enxergar o object. Por isso que está aqui. Nesse caso, a uva consegue enxergar a fruta porque a uva é uma extensão de fruta. Então, a classe filha uva enxerga a superclasse dela, a classe pai, fruta. Assim como a classe fruta, ela é uma subclasse da classe object. Essa subclasse enxerga a superclasse. A classe filha fruta enxerga a classe pai object. E aí é Senhor, uma estrutura hierárquica. Diga, Gabriel. então a fruta não sabe quantas uvas tem, só sabe que tem uva.
Não sabe, não sabe. A fruta Nossa, não mas nunca faz falei. ideia de quantas filhas ela tem. Mas a filha sabe quem que é o pai, entendeu? Então, assim, Então ela consegue puxar as informações do pai, mas o pai não consegue puxar as informações dela. exatamente isso. Por ela conhecer o pai, ela herdou do pai as características, mas o pai não conhece o filho. É um pai desalmado, entendeu? Ele não assumiu os filhos, é um pai sem vergonha. Classe é pai sem vergonha que não assume filho. Ele não sabe, ele não registra o filho dele. Mas o filho conhece e herdou as características do pai. Tanto é que se você olhar para o filho, você enxerga todos os atributos do pai e todos os comportamentos do pai também se refletem no filho. Ele consegue. É muito legal. Só que a gente fez um bagulho muito doido, né? Tem um bagulho meio estranho, que é isso daqui. A gente criou do tipo pai e instanciou tipo filho. E aí eu falo para você, pode isso, Arnaldo? Aí você responde para mim, pode sim. E aí eu vou falar para vocês se a gente fizer esse teste aqui, né? Vou fazer o teste agora, ó. Eu quero saber se é object, fruta ou uva. Vou copiar aqui o nome do objeto, só para a gente atualizar. Olha lá. Quero ver se esse objeto, sua fruta, é objeto, se esse objeto é fruta, se esse objeto é uva. Certeza, né? Segundo o que a gente conversou aqui, eu declarei ele como fruta. Se eu declarei ele como fruta, certeza ele é fruta. Certeza. Fruta é uma filha de objeto. Logo, essas duas linhas aqui são verdadeiras. E aí vem a pergunta: será que fazendo uma instância, instanciando a classe pai como uma classe especializada filha, ela se torna filha também? E aí é uma pergunta bonita, né? Será que? Compilei, rodei. E aí, olha que legal. Sim, a resposta é sim, ela se torna filha também. Mas não é tão mole assim para trabalhar com tudo. Dá os seus problemas e a gente vai ver um problema clássico agora. Nesse momento, eu provei que eu declarei um objeto do tipo fruta. Só que na hora de instanciar, que é rodar o new, eu rodei com uma especialização. E aí eu rodei com a especialização uva. E ele se transformou numa uva. Ele tanto se transforma numa uva que quando eu chamei o toString dele, ele executou o toString de fruta. Não foi o toString, o toString de fruta, o toString de uva. Não foi o toString de fruta. Isso daí é muito legal. Só que aí vem um detalhe. Por exemplo, eu quero modificar essa fruta que eu criei. A fruta é roxa, tem 23. E aí vamos supor que eu fui lá e comi, né, umas uvinhas. Então, agora eu vou falar que a sua fruta, ponto, 7, quantidade, não tem mais 23. Agora ela tem 19, porque eu comi algumas unidades para a gente ver. Quando eu comi algumas unidades, deixa eu imprimir de novo. Olha só que legal. Vamos ver se funcionou, porque eu estou chamando um set quantidade. Set quantidade é uma. Cadê? Set quantidade. Ele não existe em fruta, né? Olha lá. Fruta tem dois construtores, set cor e get cor. Ele existe em uva, que é o set quantidade. Olha lá, set quantidade existe dentro da classe uva. Quando eu faço isso daqui, eu compilo o meu programa dá pau. E aí você fala, mas como assim deu problema? Deu problema. Por quê? Porque mesmo eu instanciando como uma uva, ele não tem acesso aos comportamentos e muito menos aos atributos da classe uva. Ele tem acesso ao que foi declarado, e ele foi declarado como fruta. Então eu não tenho acesso a. Mas se você pegar e falar assim, essa uva roxa, ela, sei lá, ela apodreceu e aí ela ficou preta. Se eu fizer aqui um set cor e colocar aqui preta, pretejou, compila,
funciona. E por que o 7 cor funciona? Porque o 7 cor é um método que foi declarado dentro de fruta. Então, fruta enxerga 7 cor. Lembra que a gente falou agora, o pai não enxerga quem está abaixo dele, ele não enxerga, então, os métodos do filho. Ele só enxerga os métodos dele. O pai enxerga ele e o pai dele, mas o pai não enxerga o filho. Então, ele não vê os comportamentos do filho, ele não vê os atributos do filho. Nossa, eu tô ficando magoado de falar isso, mas é verdade, ele não vê. Ele é muito tratante. Ele não enxerga essas coisas. Se eu rodar isso daqui, ó, compilei, rodei, você vai ver aqui, só ampliando para enxergarem melhor, que a uva pretejou. Estragou, cara, não dá mais para consumir. Mas e se eu quisesse mudar a quantidade? Se eu quisesse mudar a quantidade, e aí, olha lá, sua fruta, ponto, 7, quantidade, e eu quero lá falar, eu experimentei algumas uvas para ver, e eu vou imprimir agora esse negócio para ver o estado dele. Quando eu compilo, ele me dá uma mensagem de erro. Vamos ver a mensagem de erro. Ele dá aqui um cannot find symbol. Ele não consegue localizar esse símbolo e ele aponta que é a partir desse momento que ele não identifica e ele fala para você, olha, o símbolo é o método set quantidade que tem um inteiro. A localização variável sua fruta é do tipo fruta. E se você olhar a classe fruta, não tem set quantidade. Aí, para isso, você precisa fazer um cast. Lembra que a gente faz cast para converter, sei lá, de inteiro para float, de float para inteiro? Né? A gente faz cast. Ou é implícito ou é explícito. Né? Quando eu converto de um tipo menor para um tipo maior, ele é implícito. Então, se eu pegar uma variável float, ele recebe um valor inteiro numa boa. Posso pegar uma variável float e atribuir 10 inteiro, para ele tá tudo certo, ele faz a conversão. Mas se eu pegar uma variável inteira e tentar atribuir um ponto flutuante, ele não consegue, eu tenho que fazer a conversão, para que ele perca as casas decimais. E é isso daí que vai acontecer aqui. Eu preciso ser explícito, né? Explicar o que está acontecendo. Eu preciso transformar isso daqui, e para transformar é o abre e fecha parênteses, que é o cast, eu preciso transformar em uva. Porque uva tem 7 quantidade. Aí você fala, beleza, fiz o cast, compilei, e na hora que eu compilo, continua dando pau. Mas vamos ver lá, ele deu um error, not a statement. Aí ele está falando que ele não entendeu isso daqui, não é possível fazer esse comando. Por que ele não consegue converter para uva? Por quê? Bem, ele está tentando converter a classe, esse objeto, para essa classe. Se você olhar aqui, ele está, vou colocar um parênteses para você enxergar, ele está tentando converter isso daqui, ó. Ele está tentando converter tudo isso daqui para uva. Qual que é o retorno do método set quantidade? O retorno do método set quantidade, cadê o set quantidade? Tá na uva, né? Set quantidade. É void. Void não dá para converter. Já que void não dá para converter, é óbvio que tem que dar erro. Então, o problema está que eu estou tentando converter um negócio que me retorna void. Eu tinha que tentar converter somente isso daqui. Para converter somente isso, eu vou colocar um espacinho aqui, só para você visualizar. Vou colocar um parênteses aqui, e aí você fala, agora vai dar certo. Aí eu compilo isso daqui, continua dando erro. Aí eu vou falar, não, o problema é que esse cara tem que vir para cá. Isso daqui tem que acontecer primeiro, para depois eu poder acessar. Então, se eu colocar essa conversão entre parênteses e eu rodar, ele compila. Se eu executar o meu programa, olha que louco, tem lá 19, não tem mais a quantidade de 23, tem 19. Ele consegue converter. Obviamente, esse cara daqui tem algumas maneiras melhores para a gente lidar. Algumas pessoas falariam assim: nossa, isso aqui é muito chato, muito difícil, complicado. Mas sabe o que está acontecendo? Está acontecendo, por exemplo, isso daqui: uva, uva temporária, uma uva temporária que eu estou criando, é igual a um
Converta para uva, sua fruta. E agora, essa uva temporária que eu criei, que ela é temporária porque ela só existe para esse momento, só para isso que eu quero ela. Ponto. 7 quantidade. E agora, vamos supor que eu vou diminuir mais a quantidade. Eu joguei fora algumas. E aí eu posso pegar e mandar imprimir. E aí, quando eu mando imprimir, eu vou mandar imprimir essa daqui. Vamos ver o que aconteceu se eu mandar imprimir essa daqui, que é a fruta original. Compilou, compilação com sucesso, rodou, e aí quando eu mando imprimir a fruta original, ela está com 10. E aí você ficou encafifado. Se você pegar e imprimir essa uva temporária, você vai ver que vai sair um segundo 10. Compilando, executando, você vai ver que surgiu um segundo 10. E aí eu continuo essa explicação na próxima aula para vocês. Fica a curiosidade do porquê que esses negócios deu tudo igual e funcionou e tá assim.